Ao negar visto a 2 oficiais do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o governo brasileiro sabe que mexeu ainda mais em um vespeiro. Será que outras retaliações e sanções vêm por aí? O que esperar de Donald Trump diante de novo enfrentamento de Lula? Assunto para o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Vamos então recepcioná-lo. Nosso querido Lorde Ivan Kleber já está aqui no telão, vai trazer mais informações para a nossa audiência. Ivan, seja muito bem-vindo ao JDO2. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a vocês, colegas de bancada aqui, e principalmente a nossa audiência. Com certeza, como você bem disse, o governo Lula sabia que teria consequências, a decisão de impedir que 2 funcionários do Departamento de Estado entrassem no Brasil. Veja bem, não só para questionar ou averiguar a questão da integridade eleitoral do nosso país, mas também a liberdade religiosa e liberdade de expressão no Brasil. Então, o governo americano agora considera qual medida tomar em relação ao Brasil. A possibilidade da retaliação é muito grande. O que está na mesa é como retaliar. E uma das principais vias pode ser justamente a aplicação de sanções a autoridades brasileiras, não uma aplicação de tarifas ou algo nesse sentido, mas começar a mandar o recado direto no CPF, então, de autoridades brasileiras. Quais seriam as autoridades? Bom, como são 2 funcionários do Departamento de Estado e como a iniciativa de impedir que eles entrassem no Brasil partiu do Ministério das Relações Exteriores, então nós podemos presumir que a resposta seja calibrada para dar uma resposta, semelhante, ao que foi feito, ou seja, funcionários do Itamaraty ou até mesmo alguns diplomatas possam perder as suas credenciais, enfim. Então o governo americano tenta calibrar essa resposta sem também fornecer, Geisiane, ao governo Lula a questão da soberania, algo que o Lula possa utilizar durante o período eleitoral. É por isso que o governo americano está ponderando como e quando dar essa resposta, mas que deve vir em breve. Agora, Geisiane, a gente precisa resumir aqui a situação da relação diplomática do Brasil com os Estados Unidos, que vai muito além dessa proibição, desses 2 funcionários, que já é extremamente grave, mas também o fato do Brasil ainda não ter entregue o agreement, as credenciais ao novo embaixador que os Estados Unidos nomeou para o Brasil, o Dani Pérez. Ele que é uma pessoa muito próxima do secretário Rubio, uma pessoa de confiança do Rubio, e o Brasil não tem prazo. O acordo, o Tratado de Viena não estipula quando que o Brasil deve conceder essas credenciais, mas geralmente isso é questão de dias. Bom, já está fazendo quase um mês que os Estados Unidos pediram essas credenciais e o governo sentou em cima desse pedido. Isso aí, obviamente, traz um recado diplomático. Geisiane, a ligação para o Xi Jinping que nós comentamos ontem, no meio dessa crise toda, o Lula pega o telefone e liga para o Xi Jinping, também não é um bom sinal das relações Brasil-Estados Unidos. Nós tivemos essa questão agora toda envolvendo o presidente argentino, Javier Milei, que por sua vez é muito próximo da administração Trump. Nós tivemos Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, enviando um vídeo de apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Lula é persona não grata em Israel. Não poderíamos nos estender aqui trazendo essas atualizações do caos diplomático que o Lula está colocando o nosso país. Geisiane, assim, nós estamos em um momento realmente importante do futuro da nossa nação, agora principalmente nas relações diplomáticas. Esse senhor que aparece aí na tela está conduzindo o nosso país para se tornar uma Nicarágua, uma Cuba, uma Venezuela, do ponto de vista internacional. E na tarde desta terça-feira, Geisiane, começa inclusive a circular a informação de que a Casa Branca estendeu a classificação do Brasil como como um problema de segurança nacional dos Estados Unidos. Esse documento que foi publicado no ano passado, em julho do ano passado, ele trazia ali as questões das relações Brasil-Estados Unidos. O Brasil era considerado uma ameaça, então, à segurança nacional dos Estados Unidos. Ele vencia
vencia hoje e a Casa Branca teria, então, prorrogado, né, por mais um ano essa questão, e citando, inclusive, medidas autoritárias da Suprema Corte do Brasil, do STF. Isso vai muito na linha também da pressão que 20 deputados do Partido Republicano, da base do presidente Trump, estão fazendo para que a administração Trump tome uma medida contra um projeto de lei que está no Congresso que basicamente controla as big techs americanas no Brasil. Então a situação é de tensão e o governo está fazendo de tudo para usar essa tensão a favor seu político, não é, nas eleições do Brasil, mas que pode ter consequências gravíssimas para a nossa população do Brasil. Geisiane. Te trazer aqui a tela, Ivan Kleber, as nossas analistas políticas. Fabi Barroso, sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Seja bem-vindo novamente aqui conosco. Ivan, que imbróglio nós estamos, cada dia mais enrolados diante deste governo Lula, não é mesmo? Eu estava até acompanhando, inclusive no seu perfil nas redes sociais, aconselho o pessoal, segue lá o Ivan, que você falou da Nicarágua, da USAID, né, que suspendeu então o investimento, então a coincidência que declarou que não tem mais eleições. Então esse financiamento que tinha da esquerda americana, que era usado no Brasil, inclusive acho que para sustentar essa proteção, né, que a gente sempre pensava, nossa, mas esse pessoal do Supremo tem as costas muito largas, né? Talvez, aqui eu estou pondo na suposição, isso seja uma explicação e bem dada. Mas a expectativa, então, é que a gente receba, né, mais um comunicado da Casa Branca reafirmando aí perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, a questão de direitos humanos, a questão das big techs que você mencionou, e também aí a gente tem uma mudança de procedimento em relação ao Brasil, já que a gente está na boca, né, de países que são democraticamente positivos e estão olhando para nós já como se fôssemos uma ditadura ou um regime totalitário. Boa tarde, doutora Fabiana, muito obrigado pela indicação. E sim, a sensação que nós tivemos aí uma mudança muito grande de paradigma, inclusive aqui na Europa, de como eles estão observando a situação do Brasil. Você negar a entrada desses dois funcionários do Departamento de Estado americano foi uma linha vermelha que o PT jamais poderia ter ultrapassado. Eles iam falar de liberdade religiosa, doutora Fabiana, num Brasil que é praticamente 85% cristão. Eles iam falar de liberdade de expressão com membros do governo brasileiro, portanto não havia motivo nenhum para impedir a entrada deles. Eu já posso dizer que passados 2, 3 dias do início dessa nova crise, que a negativa do visto foi pior do que assim, qualquer coisa que eles pudessem encontrar ali, porque a sensação que fica é de que é o seguinte: o que o governo brasileiro está escondendo sobre liberdade de expressão, liberdade religiosa, e inevitavelmente a comunidade internacional começa a se questionar também sobre o sistema eleitoral brasileiro. Não tem como. Nós tivemos também a Eurolat sendo impedida de enviar ali observadores para as eleições. Vai se criando aí um clima definitivamente muito hostil ao nosso país nesse sentido. Lembrando que o Brasil é signatário de tratados e acordos comerciais que dependem da transparência eleitoral, senão esses tratados perdem o valor. Nós estamos em rota de coalizão aí com a União Europeia. Agora o Lula quer levar a questão da carne da União Europeia para a Organização Mundial do Comércio, que não tem poder de mudar essa situação. E olha só, para dar risada na nossa cara, o Milei agora há pouco publicou que a carne argentina vai entrar na União Europeia sem problema nenhum. Quer dizer, e olha que o Milei é de direita e a União Europeia é de esquerda. E como que eles conseguem chegar num acordo e, mesmo ideologicamente alinhado, Lula e a União Europeia não conseguem chegar a esse acordo? Ou seja, a situação do ponto de vista internacional do Brasil é extremamente dramática e talvez seja muito semelhante ao período Vargas, quando o Brasil flertou ali, não é, com o eixo da Alemanha, do Japão e da Itália. Agora nós estamos flertando aí com o eixo Irã, Rússia, China e Coreia do Norte, doutora Fabiana. Geisiane, devolvo para você.
Vargas, o Lula gosta bastante do Vargas, a esquerda no geral, eles gostam também de citar ali a questão da CLT, enfim, né, atrelada ali a Vargas, inclusive naquela questão do trabalho feminino, eles até escorregaram, né, porque aquilo dali já estava instituído e eles fizeram de novo, enfim, sinalizando virtude. Mas, Ivan Kleber, você trouxe o Oeste Urgente aqui para nossa audiência, Ivan Kleber, como se não fosse nada, Ivan Kleber, vamos bater aqui nessa tecla importante para nossa audiência, o Oeste Urgente, então, na tela, Trump mantendo, então, esse estado de emergência, na verdade, prorrogando por mais um ano esse estado de emergência. Já estávamos nessa lista e agora foi prorrogado esse prazo. Ivan Kleber, eu quero destrinchar um pouquinho mais justamente sobre esse estado de emergência. A gente sabe que a Magnitsky já é debatida também, Ivan Kleber, mas além dessa questão da Magnitsky, há outras sanções? Tem ainda o tarifaço? Por enquanto nada, parado, são aquelas 2 taxas. E, Ivan, eu quero que você traga aqui pra gente, como você mencionou a Europa, se de repente também não é uma possibilidade de articulação entre quem defende a liberdade na América e quem defende a liberdade na Europa se juntarem ali, porque é sabido pelas 2 cortes e pelas 2 regiões o que acontece aqui no nosso país. Geisiane, esse documento da Casa Branca, publicado em julho do ano passado, então, como eu disse, colocou o Brasil como uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Ele tinha validade de 1 ano, agora ele está sendo prorrogado. Esse documento deu a base para a aplicação, à época, da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. O documento é de 25 de julho e depois, alguns dias depois, então, nós tivemos a aplicação da Lei Magnitsky no dia 30 de julho. Eu não acredito que nós tenhamos mais tarifas, até porque o Brasil já é um dos países mais tarifados pelos Estados Unidos no mundo. Então, eu acredito que já não tem mais margem ali. O que tinha que tarifar já foi tarifado. Agora, o que nós podemos presumir são, primeiro, sanções a autoridades brasileiras, tanto do Judiciário quanto do Itamaraty e do governo brasileiro. Exemplo, nós tivemos o Alexandre Padilha, né? Por conta da questão dos mais médicos e Cuba. Nós poderemos ter sanções a empresas brasileiras também coniventes com toda essa situação e que em algum momento apoiam o establishment brasileiro. E, por fim, nós poderemos ter também uma pressão internacional do secretário Rubio, trabalhando com seus parceiros na União Europeia. O Marco Rubio mostrou sua força diplomática há uns 10 dias atrás, quando ele convocou países da Europa para um evento sobre o perigo do extremismo de esquerda e o terrorismo de esquerda. Os países europeus compareceram a esse convite e ninguém hoje na Europa recusa um telefonema do secretário Rubio. Então, esse documento, ele prorroga esse estado de emergência em relação ao Brasil. Nós estamos falando de segurança nacional dos Estados Unidos. Só que tem uma diferença muito grande de julho do ano passado para cá, Geisiane. O Brasil teve a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Para as autoridades americanas, para o governo americano, isso não diferencia, coloca o Brasil no mesmo patamar de Síria, de Paquistão, de Afeganistão, desses países que hospedam, não é? Aqueles grupos terroristas islamistas lá do Oriente Médio. Isso coloca o Brasil nesse patamar. Então, no momento que a gente vê que o governo brasileiro ele está fazendo propositalmente esse rompimento com os Estados Unidos. Na minha humilde opinião, nós temos um limite para a incompetência. Chega uma hora que você não consegue ser mais incompetente. Logo assim, toda a provocação, o Lula recentemente disse que o Marco Rubio poderia montar um comitê político, né, para apoiar o Flávio. No fim de semana ele disse que quem for acompanhar as eleições, acho que não foi esse o termo, quem for para as eleições no Brasil, tentar se meter nas eleições do Brasil, vai apanhar. Quer dizer, olha o linguajar que o Lula está utilizando, Geisiane. Se eu dissesse que essas frases fossem ditas pelo Maduro há um ano atrás, as pessoas acreditariam, mas é o Lula que está falando isso. O Maduro levou o fim que levou, né, Geisiane? E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.